Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais um vídeo e hoje eu quero falar do monitoramento do Pix. Muitas dúvidas estão surgindo por conta do Pix, mas vamos tratar disso hoje no vídeo, tirar algumas dúvidas. Não é um vídeo totalmente elucidativo sobre o Pix, porque o nosso objetivo aqui é outro, é falar sobre o que a Bíblia fala relacionado à questão da tributação, da cobrança de impostos, da taxação. E por que isso é importante para a gente? Porque o objetivo aqui do canal, como você sabe, é trazer todos esses acontecimentos à luz da palavra de Deus. É te tirar daquela vida de você só exercer a sua espiritualidade, exercer a sua fé quando você está dentro de um templo ou vagamente numa relação familiar, numa relação emocional, às vezes no trabalho. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. O que Deus quer dos seus filhos é que a gente vá ao templo para cultuar a Deus, e a gente não cultua só no templo, mas o templo serve para isso, e para a gente aprender a palavra do Senhor. Para quê? Para nossas vidas, para aplicarmos o Evangelho na nossa caminhada diretamente com Deus e principalmente ser uma igreja relevante, ser um cristão verdadeiro na sociedade, na família, no trabalho e por aí vai. Então a gente traz vários contextos de análise, de notícias, questões geopolíticas, questões ambientais, questões filosóficas, questões culturais, questões jurídicas, como hoje aqui essa notícia a gente vai falar um pouquinho de política, de legislação, de uma análise contábil, financeira, tributária, mas tudo isso voltado para uma visão teológica, uma visão da palavra de Deus. Porque às vezes você vai procurar, e eu te oriento, num caso como esse aqui, procure, se você tiver alguma dúvida profissional, uma dúvida mais apurada, procure um advogado tributarista ou procure um contador que seja especializado para que você então tire a sua dúvida. A visão aqui do vídeo é trazer o contexto bíblico, e óbvio que eu vou tirar algumas dúvidas também, mas trazer o contexto bíblico para você se preparar, para você saber o que deve fazer em todas as áreas da sua vida, como é o propósito aqui do canal. Então não se esqueça, se inscreva no canal, ative aí as notificações, compartilhe, faça um comentário. Se surgiu alguma dúvida durante o vídeo, coloque no comentário que a gente vai responder. Bom, vamos lá. Surgiu uma instrução normativa, final do ano passado, que estabelece, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, eu estou gravando esse vídeo na primeira semana, na segunda semana, na verdade, de 2025, iníciozinho da segunda semana. Então, está todo esse alvoroço aqui no Brasil sobre o monitoramento do Pix, vai haver imposto sobre o Pix, a taxação do Pix, etc. Antes da gente começar, vamos então analisar essa instrução normativa, que eu vou abrir aqui para você, a gente vai compartilhar a tela, que é a instrução normativa 2219 de 17 de setembro. Eu falei de novembro, né? Não, setembro de 2024, tá? Mas com efeito a partir de 1º de janeiro de 2025. Você vai ver isso aqui comigo. Não dá para a gente, como eu disse, analisar todo o texto, muita coisa, não é um vídeo só falando da questão jurídica, então eu vou passar aqui, vou sublinhar para você os artigos principais que eu entendi para a constituição desse vídeo. Vamos lá. Essa instrução normativa, artigo 1º, tá? Dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações financeiras de interesse da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Então está aqui, primeiro, ele colocando o objetivo da obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações financeiras. Tá? Então, basicamente, esse é o objetivo dessa instrução normativa. Mais uma vez, para depois você pesquisar, ó, instrução normativa da RFP, Receita Federal do Brasil, número 2219. Se você colocar isso no Google ou em qualquer outro site de buscador de notícia, você vai ter acesso, é bem fácil. O artigo 2º diz assim, ó, obrigatoriedade da apresentação da e-financeira, que é uma declaração financeira dessas movimentações. São obrigados a apresentar as pessoas jurídicas, vamos lá, autorizada a comercializar plano de benefício de previdência, autorizada a administrar fundo de aposentadoria,
que tenha como atividade principal captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros, sociedades seguradoras a comercializar plano de seguro, então as seguradoras estão incluídas, instituições financeiras e de pagamentos autorizadas a gerenciar conta de pagamento do tipo pré-paga ou pós-paga, então aqui ó, instituição financeira de pagamento, que inclusive atua com moeda eletrônica, as instituições financeiras aqui ó, de conversão de moeda, tá? Então tudo isso, ó, instituição de pagamento que aceita instrumento de pagamento e por aí vai, tá? São várias instituições financeiras que estão monitorando, fazendo a monitoração, o monitoramento da movimentação financeira. Aqui vamos para o artigo 9 para a gente continuar, saber quais são as instituições. Está aqui, ó. Ficam responsáveis pela prestação de informação. Instituição financeira depositária de conta de depósito, poupança, pagamento autorizado a gerenciar conta de pagamento, etc, etc. Ó, administrador de clubes de investimentos, fundo de investimento. Então tá aqui, ó, instituições intermediárias. Agora o artigo 15, para a gente passar um pouquinho, tá? O artigo 15 diz o seguinte: as entidades a que se refere o artigo 9 estão obrigadas a prestar informações relativas às operações financeiras mencionadas no artigo 10, incisos 1º, 2º, 8º e 11º, quando o montante global movimentado ou o saldo em cada mês, tá aqui, ó, quando você movimentar de uma vez ou o saldo em cada mês por tipo de operação financeira for superior a R$5.000 no caso de pessoas físicas e R$15.000 no caso de pessoa jurídica. Artigo 25. Eu já vou explicar cada artigo, tá, gente? Vamos primeiro ler o que está escrito para a gente não inventar. Artigo 25. As entidades que se refere ao artigo 22 estão obrigados a apresentar as informações mencionadas no artigo 23, e aqui é a mesma coisa, R$5.000 para pessoas físicas ou R$15.000 para pessoa jurídica. E o último, artigo 27, para fins da responsabilidade prevista no artigo 9º caput, inciso 1º, a prestação de informações pelas instituições de pagamento será obrigatória para as operações realizadas a partir de 1º de janeiro de 2025. Então começa aqui 1º de janeiro de 2025, começa a valer essa instrução normativa, que no meu caso estou gravando após o dia 1º de janeiro, já começou. Agora eu vou separar aqui, compartilhar com você uma mensagem aqui, uma informação, uma divulgação de informação do Santander. Escolhi um dos bancos aleatoriamente, tá, gente? Todos os bancos colocaram. Então, se você tem Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco e outros, vai lá no seu banco e tem uma explicação. Eu trouxe o do Santander, foi o que eu localizei primeiro aqui na internet, para você ver que as próprias instituições financeiras tradicionais estão falando, reportando-se sobre essa instrução normativa. O que ele traz aqui de novo? Olha, a partir de 1º de janeiro de 2025 entrou em vigor. Então já falamos isso, né? Essa norma ela começou a valer agora a partir de 2025. Segundo ponto, olha, uma nova regulamentação da Receita Federal traz mudanças para quem utiliza não apenas PIX, mas todos os meios de pagamentos eletrônicos. Como a gente viu lá nos artigos, quais são as movimentações? Então são várias, tá? Não é só o PIX. TED, tá? E outras movimentações mais. Cartão de crédito, saques, depósito, a gente vai chegar lá. Aqui, ó, a Receita Federal vai realmente taxar o PIX? Então, primeira pergunta aqui. Quando começa? 1º de janeiro de 2025. Então, já começou. Segundo, há uma taxação, há uma criação, há um novo imposto. Quem movimenta o PIX vai ser cobrado? Não, gente. Não há cobrança, não há instituição de um novo imposto sobre movimentação financeira. E aqui está a grande dúvida de muita gente, por isso que eu já vou atacar logo nesse ponto. Não há uma nova tributação, não há uma nova criação de imposto. Um imposto novo não está sendo criado. Porém,
a dúvida de todo mundo é que, como você tem um monitoramento maior, acima de R$ 5.000, e inclusive pode ser transferência da conta, de uma conta da pessoa para a mesma pessoa em bancos diferentes ou em contas diferentes, isso vai pegar essa monitoração, é uma fiscalização. Então, os bancos agora, as instituições financeiras, inclusive cartão de crédito e Pix também, vai informar a Receita Federal a sua movimentação, o que você recebeu na conta, o que você mandou, o que você pagou, junto de uma movimentação que ultrapasse os R$ 5.000. Então, se você movimentou, se você pagou uma fatura de cartão de crédito, juntando com o que você recebeu de salário ou de benefício, e mais o que você recebeu de Pix ou de TED de alguém, se isso tudo no mês for acima de R$ 5.000, seja com uma movimentação só ou com várias movimentações, não importa quantas, você será monitorado. Ou seja, vai enviar essa informação à instituição financeira, lá o banco digital, o seu banco normal, o seu cartão de crédito, vai enviar essas informações. Olha, o seu José aqui movimentou mais de 5.000. Então, envia essa informação para a Receita Federal. Então, você não vai pagar porque você movimentou. Porém, a primeira dúvida a gente já entendeu, já tiramos. Não está sendo criado um novo imposto. Não. Mas o que é importante esclarecer é que a Receita Federal, de posse de todo esse contexto, desse relatório, dessa informação, ela poderá, e aí aqui está a chave da questão, poderá requerer de você esclarecimento não sobre um novo imposto, porque não existe, mas sobre o imposto de renda. Aí sim. O imposto de renda é um imposto, como já dito o nome, que ele tributa sobre a sua renda. Hoje, estou gravando aqui início da segunda semana de janeiro de 2025, hoje a isenção, ou seja, quem não paga imposto de renda, é que tem rendimento, que recebe um ganho de aproximadamente R$ 2.800, pouco mais de R$ 2.800. Então, quem ganha abaixo disso, abaixo de R$ 2.800, ele está isento, ele não paga imposto de renda. Existem até alguns projetos para que essa isenção se aumente e chegue até talvez R$ 5.000. Mas hoje, no tempo que eu estou gravando, a faixa é mais ou menos de 2.800 e alguma coisa. Então, se você ganha abaixo disso, você não paga imposto de renda. Qual é o problema de você movimentar R$ 5.000, R$ 6.000, R$ 7.000? Vamos imaginar, vamos dar um exemplo aqui do seu José, que eu acabei de falar, que ele está desempregado. E para complementar a renda, imagine que ele vai vender churrasquinho. Vai vender churrasco na praça. E o seu José, ele, com a venda do churrasco, do churrasquinho ali, do franguinho, da linguiça, faz um churrasquinho misto ali, vende os espetinhos, ele tem um faturamento. Não é lucro, não é renda. Ele fature, de toda venda ele receba R$ 7.000. Dá um exemplo aqui. R$ 7.000. Então o seu José ali vendendo na praça. Só que vamos imaginar que ele pague ali R$ 1.500 do ponto, que ele tem que pagar o ponto. Estou inventando esses valores, tá, gente? Só para a gente entender. E ele ainda gasta mais ali uns R$ 4.700, para dar ali uns R$ 2.700, mais ou menos, para a gente colocar aqui no nosso exemplo. Então vamos imaginar que o Sr. José pague R$ 1.500 ali, do ponto, da luz, do álcool, do fósforo, do carvão para acender ali, da churrasqueira, para manutenção da churrasqueira. Ele gasta R$ 1.500. Ele gasta mais R$ 2.700 para comprar carne. Ele compra uma carne de primeira, compra ali, deixa os seus clientes bem atendidos. Por isso que ele vende bem. Se você fez a soma, R$ 1.500 mais R$ 2.700, nós chegamos a um custo do seu José de R$ 4.200. Então, qual é a renda do seu José? A renda do seu José é de aproximadamente
R$ 2.800. O seu José, ele paga imposto de renda? Não. Ele já está hoje, ainda que essa isenção que vai aumentar provavelmente não esteja, ele já se enquadra na faixa de isenção atual de mais ou menos 2.800. Então, botei 2.800 para ele ficar realmente isento. Qual é o problema? É que lá na frente, o seu José agora precisa, e é a sugestão que eu dou, é que o seu José já precisa se adequar a uma futura fiscalização. Se vai acontecer ou não, nós não sabemos. E a Receita Federal está dizendo que quer pegar os grandes sonegadores, etc, etc. Ok, mas você não pode ficar despreparado. É sua obrigação, então, a partir de agora. Até o trabalhador informal, até aquele pequeno comerciante, até aquela pessoa que faz um extra, que movimenta a sua conta, pelo menos, essa é a dica que eu lhe daria, pelo menos manter todos os comprovantes, terá em algum lugar guardado essa história, essa comprovação, para que, se for chamado em algum momento, você consiga comprovar que você não, que a sua movimentação não é a sua renda, porque o imposto de renda existe. Então, essa é a primeira dica que eu te dou. Aí, até antes dela, como eu lhe sugeri, eu farei novamente: procure um advogado tributarista ou procure um contador para que te esclareça melhor. Então, hoje, tirando a sua dúvida, é isso. Vai haver um novo imposto? Só porque eu estou movimentando mais de 5 mil no Pix? Não. Mas já existe o imposto de renda e hoje a isenção do imposto de renda é de até 2.800 e alguma coisa, abaixo de R$ 2.900 mais ou menos. E como é que a Receita Federal ela cobra o imposto de renda? Você faz a sua declaração e quando você está abaixo da isenção, você não precisa nem declarar. Então a Receita Federal entende que você recebeu menos. Se você tem uma movimentação maior, aí ela quer esclarecimento. Quer saber, porque senão ela vai te tributar sim. Qual imposto? O imposto de renda que já existe. Então, se você tem uma renda acima do limite de isenção, você precisa, a princípio, pagar imposto de renda, a não ser que você não tenha realmente renda. Então, a sua movimentação é um dos elementos, e talvez o elemento principal, para que a Receita fiscalize e nos cobre esse imposto. Então, a renda é tudo, né? A movimentação financeira é um dos pilares de você ser ou não taxado, tributado com o imposto de renda. Então, não é para a gente também deixar isso de lado. A partir de agora, você precisa se adequar. Se você tem uma movimentação financeira acima de 5 mil, você precisa ter agora, pelo menos, esses cuidados para você saber se realmente você se enquadra no pagamento. E aí, se você tem renda acima de 5 mil, obviamente, né, não só acima de 5 mil, mas veja lá a regra do imposto de renda para esse ano e o seu tributo. Ninguém está falando aqui de sonegação fiscal, e é isso que é a Receita Federal. É o que muita gente está falando, inclusive. Houve até uma declaração do secretário da Receita sobre isso. Claro que ele está dizendo dos grandes sonegadores, mas é preciso ficar atento. Agora, a parte principal desse vídeo, eu começo agora. O que a Bíblia fala sobre taxação, tributação, impostos? São tudo palavras semelhantes. Não são iguais, mas são semelhantes. Eu quero compartilhar com você o livro de Provérbios. Vamos voltar aqui para a nossa tela. Eu vou mudar aqui para você, porque esse é o nosso objetivo. Provérbios 29, versículo de número 4. Vou aumentar aqui a tela. Provérbios 29, 4 diz assim: ó, quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Então, olha que coisa interessante. Primeiro, a Bíblia, ela fala assim sobre política, acabou de falar, sobre economia, está relacionado. Qual é a visão bíblica sobre tributação? Que essa tributação seja a mínima possível, porque quando um governo aumenta, eu não estou falando aqui fazendo uma alusão com o nosso atual governo, o governo anterior ou o futuro governo,
Não é isso. Eu quero trazer essa situação que está todo mundo comentando para você ter uma percepção. Primeiro, a palavra de Deus equipara o cristão para que ele tenha uma visão política, uma visão econômica, ainda que eu não seja, nem você talvez que está me vendo, seja um economista. Se tiver algum economista, obrigado. Esclareça algumas coisas aqui no vídeo, por favor, comentando, para que a gente aprenda e evolua. Mas a visão bíblica, ela tem resposta, ela tem uma linha a seguir. Então, qual é o sentido da palavra do Senhor? Que a tributação, como eu disse, não seja algo que vá nos sufocar, porque senão o povo cai em desgraça. E eu vou lhe indicar ler primeiro livro dos Reis, capítulo de número 12, que vai falar sobre a história de Roboão. Eu tenho até um outro vídeo aqui falando sobre isso. Resumidamente, Roboão era filho do grande rei Salomão, herdeiro, seria o sucessor ao trono. E ele tinha 12 tribos. Todas as tribos serviam ao seu pai. E Salomão quis embelezar Israel, Salomão quis criar grandes infraestruturas, Salomão fez muitas obras em Israel. Porém, essas obras geraram uma quantia exorbitante de tributação, de impostos, de taxação. Com isso, o povo se sentiu sufocado. Leia primeiro livro dos Reis, capítulo de número 12. E aí roubou Salomão. Então morre seu filho, vai assumir o seu lugar. Quando ele assume, ele chama os conselheiros mais antigos, sábios da época do seu pai. E esses conselheiros mais antigos e mais sábios dão uma orientação a Salomão. Diz: olha, diga para o povo que você vai reduzir, você vai deixar o povo mais tranquilo e o povo vai te servir. Roboão, ele vai também ouvir os seus amigos mais jovens, e os seus amigos dão um conselho diferente para ele, dizendo: olha, ao contrário dos anciãos, nós vamos dizer para o povo que você será mais rigoroso, você vai oprimir, você vai aumentar a tributação. Ele não usa essa palavra, óbvio, mas pelo contexto você entende que ele ia oprimir ainda mais o povo. E a cobrança de impostos é um dos meios que você deixa o povo irritado. Roboão decidiu seguir o conselho dos jovens amigos e, com isso, de uma só vez, ele gerou uma rebelião no povo de Israel, onde das 12 tribos, ele perdeu 10 tribos de uma só vez. Ficou apenas com 2 tribos que eram mais leais ao seu pai. Então perceba que todo servo de Deus ele tem que ter essa orientação. A tributação, a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, Jesus Cristo disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então a Bíblia não é contra o pagamento dos impostos. Tem muita gente por aí criando ideias de que não se deve haver nenhuma tributação. Olha, se você não contribuir com o governo, como é que o governo ele se sustenta? O governo não cria dinheiro, né? O governo não gera riqueza. O governo ele recebe todo o custo da máquina pública através do pagamento dos impostos. Então, quanto menos o governo gasta, menos eu e você pague. E assim podemos avançar, podemos prosperar. Então, a minha visão, de acordo com o que eu entendo da palavra de Deus, é que a tributação ela deve existir sim. Não há nada que nos autoriza a dizer que não devemos pagar nenhum tipo de tributação, nenhum tipo de imposto, a não ser que uma sociedade toda entenda, né, e como os anarcocapitalistas, né, que entende que você não deve ter Estado nenhum. Não sei como seria isso, mas se isso for convencionado entre todos, apesar de eu não achar que isso seja capaz de ser promovido, mas segundo eles podem, não vou entrar aqui nesse mérito, mas se você tem uma sociedade em que há uma constituição de um governo, você deve pagar a sua parte nos tributos. Agora, que nós possamos ter essa visão, olhar para os nossos governantes e ver aqueles que realmente trabalham para que a tributação não seja totalmente elevada como nós vivemos
né, no Brasil há muito e muito tempo. Então, a visão brasileira, dentro da taxação, dentro da tributação, dentro da cobrança de impostos, deve ser, segundo a palavra de Deus, algo que não deixe o povo irritado e que não seja demasiado. A Bíblia é clara, né? A cobrança demasiada de impostos leva à desgraça do povo. Então, espero ter esclarecido. Qualquer dúvida, nós continuamos aqui. Coloque aí nos comentários. No próximo vídeo, vamos procurar responder. Estamos aqui para te equipar espiritualmente, equipar você a ter uma visão bíblica de tudo o que está acontecendo e se preparar a cada dia para ter uma vida abençoada. Nunca esqueça que Deus te abençoe sempre.